Tudo bom, galera? Estamos aqui continuando com o nosso curso de Direito Administrativo no site euqueropassar.com.br. Na aula passada a gente estava trabalhando com licitações, nós trabalhamos a inexigibilidade do artigo 25 da Lei 8.666, que ocorre quando o quê? Quando não tem a oportunidade do pessoal estar concorrendo numa licitação. Quando não existe essa concorrência, existem os casos da inexigibilidade de licitação. Pessoal, então o que vai acontecer agora? Nós vamos trabalhar com as causas de inexigibilidade previstas no artigo 24 da lei, que no caso seria o quê? Dispensa, pessoal. São os casos de dispensa agora que a gente vai trabalhar. A inexigibilidade no artigo 25, a dispensa no artigo 24 da lei, correto? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Como eu disse para vocês, eu dividi em tópicos, porque são vários e vários artigos, pessoal, que nós vamos estar trabalhando. Então, vários incisos, são 24 incisos dentro do artigo 24, pessoal. O que eu disse para vocês na aula passada, vocês vão dar uma lida nesse material, ele vai estar todo o nosso material aqui no site, na nossa apostila, você vai estar lendo essas 24 hipóteses, todas elas vocês vão ler e reler. Por quê, pessoal? Porque quando você for fazer a prova e tiver alguma hipótese diferente dessas, que você já vai ter mais ou menos, você já vai saber mais ou menos, o que acontece? Você já vai excluir ela. Então você já garante seu ponto ali, né? Então eu dividi para vocês em tópicos. O primeiro dele são os tópicos da emergência e o prejuízo iminente. O que é, pessoal, isso? É quando o lapso temporal necessário para se completar o trâmite licitatório for gerado dano à coletividade. Esses vão ser o caso do inciso 3º, do inciso 4º, do inciso 6º e 9º. O que é isso, pessoal? Se eu tenho uma calamidade pública, por exemplo, se eu for fazer o trâmite o licitatório para poder licitar água para o pessoal, eles vão morrer de sede, né? Então o que acontece? A lei, nesse caso, ela dispensa a licitação, tá? Então todos os casos vocês vão ver que todos os casos de dispensa, eles vão estar na letra da lei, tá, pessoal? E é taxativo. Então vamos fazer o quê? Um exemplo do artigo 4º, do inciso 4º. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obra de serviço que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos. O que é isso, pessoal? Não basta, por exemplo, na calamidade pública, o bem que está sendo exposto ao perigo, ele não basta ser um bem privado ou público, ele tem de ser um bem necessário para socorrer o pessoal que está nessa calamidade pública, tá? Para socorrer, por exemplo, a cidade em inundação. Não é uma casa, por exemplo, a casa do prefeito está lá, vai cair. Não importa, só se ela estiver sendo utilizada para abrigar os desabrigados, coisa que a gente sabe que não acontece, né? Então, pessoal, nós temos então os outros casos. O artigo 3º, nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. No 6º, quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Aqui a gente já entende, pessoal, que o quê? Já é uma causa econômica, correto? Esse prejuízo, ele não precisa ser físico, ele não precisa ser um dano físico, uma desestruturação de uma obra, alguma coisa do tipo. Ele pode ser o quê? Ele pode ser quando a União tiver interesse do domínio econômico, porque o domínio econômico ele gera prejuízos gravíssimos para a União, pessoal, tá? Principalmente porque ela tem de regular o domínio econômico. Posteriormente, nós vamos ter o artigo 9º, que também é econômico. Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional nos casos estabelecidos no decreto do presidente da República ouvindo o Conselho de Defesa Nacional. Não é econômico não, pessoal, eu confundi. Esse aqui é o que é, pessoal? É a Lei de Segurança Nacional, tá? Por quê? Gente, se a segurança nacional ela está aqui, ó, iminente, por exemplo, ó, vai haver uma invasão. Um país desse, por exemplo, a Bolívia vai tentar tomar uma parte do país, vai tentar recuperar o Acre, né? Eles vão tentar recuperar o Acre. O que acontece? Não vai haver nenhum tipo de licitação por decorrência da segurança pública, pessoal. Nenhum tipo. Então eu não preciso licitar armamento pesado, nem nada. Imagina, por exemplo, essa celeuma dos caças está acontecendo. Se ocorresse uma invasão brasileira e o Brasil tivesse que comprar caças, se fosse abrir um processo licitatório como abriu esse, só quantos anos isso vem se arrastando. Então, existe essa dispensa necessária da lei, tá? Nós vamos ter do fato da licitação, pessoal. O que é isso? É quando a causa de dispensa se der em decorrência de fato humano intencional inerente à licitação. O inciso 5º e o inciso 7º. Nós vamos trabalhar aqui agora. O 5º é quando não acudirem interessados à licitação anterior a esta. Então nós já entendemos que o quê? Nesse caso tem que ter uma licitação uma primeira licitação, ninguém foi, correto? Aí nós vamos ter essa segunda licitação, onde o quê? Onde acontece? Ninguém aparece também. Então, quando não acudirem interessados à licitação anterior a esta.
justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Então, que no caso, o que acontece? Não pode acontecer a nova licitação, porque vai gerar um dano, por exemplo, um dano econômico. Vai ser mais caro eu fazer a licitação do que o produto que eu quero fornecer, do que a intenção minha de saciar essa necessidade pública. Então, nesses casos, todas as condições pré-estabelecidas também elas têm de ser mantidas. Não adianta eu ter feito a primeira licitação e na segunda licitação mudar as condições. Não, a licitação ela tem de ser a mesma para ocorrer esse caso. Tá, pessoal? Então tem que ter uma primeira licitação, na segunda licitação eu vou ter as mesmas condições, tá? Só que acontece que essa licitação ela vai ser, por exemplo, muito cara para o município, então não vale a pena licitar. No sétimo, quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestadamente superiores aos praticados no mercado nacional. O que é isso? Eu vou receber as habilitações. Eu vou receber a habilitação, no meio do procedimento eu vou fazer o quê? Vou fazer a avaliação das propostas. Quando todas as propostas tiverem um preço muito maior do que o nacional, eu não vou ser obrigado a licitar, tá? Mas como é que isso acontece? Primeiramente, né? Elas têm que ser manifestamente superiores ao mercado nacional ou forem compatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. A gente sabe que existem vários órgãos econômicos que vão estar calculando percentual de inflação, que vão estar calculando a avaliação monetária, essa variação também monetária do mercado. Então nós temos esses sites, eles vão ter o quê? Esses órgãos, eles vão ter fixados todos esses preços superiores, aliás, todos os preços que vai ser mantido no mercado nacional. Se esses preços forem superiores, vai acontecer o quê? A dispensa dessa licitação, correto, pessoal? Incompatíveis com os preços fixados pelos órgãos oficiais competentes. Casos em que observados o parágrafo único do artigo 48 dessa lei e persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços por valor não superior ao constante no registro de preços ou de serviços. Então nós temos essa avaliação, pessoal, que é feita pelos órgãos competentes. Então não basta só todo mundo lançar sua proposta superior ao preço de mercado. O que acontece aqui? A gente vai ter que ter um órgão competente, esses valores vão ser acima dos valores estabelecidos por um órgão competente. Tá? Posteriormente, pessoal, nós vamos ter a dispensa focada em aquisição. O que acontece? Quando a causa de dispensa vem da necessidade de adquirir bens ou produtos e se encontra no artigo 24 da Lei 8.666 de 93. Por que eu falo isso, pessoal? Porque no artigo 17 existem várias hipóteses acerca do quê? Acerca de aquisição de bens públicos onde é dispensada a licitação. Tá? Então, pessoal, nós vamos avaliar só algumas, porque como vocês viram, olha o tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 causas. Se você juntar com as outras que eu já passei, com as que eu vou passar e com as do artigo 17, fica muita coisa, pessoal. Então, só vou dar para vocês um dos exemplos que vai cair em concurso e que vai ser mais fácil para vocês entenderem. Tá? Nós temos aqui o artigo 14. Para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. Então, pessoal, o que vai acontecer? Vai ser dispensado nesse caso. Por quê? Porque eu vou precisar de uma pessoa de parecer técnico, uma pessoa que já é indicada, que já faz um trabalho. Então, nós vamos ter que o trabalho ele vai ser singular também. Correto? O serviço prestado ele vai ser singular. Mas de qualquer forma nós temos algumas coisas que têm que ser avaliadas. Primeiro, essa obra de arte ela tem que ter autenticidade certificada. E segundo, a finalidade do órgão para qual está pedindo essa restauração, ela tem que ter a ver com órgãos com a proteção do patrimônio histórico, com as obras de arte, qualquer coisa desse tipo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma prefeitura, eu quero colocar uma mega ultra obra de arte lá, eu vou restaurar essa obra para poder colocar lá. Não pode, por quê? Tem que ser o objeto do local onde está sendo chamada, onde está sendo colocada essa restauração, ela tem que ser compatível com a obra em si. Então eu vou ter um quadro para quê? Para a Secretaria de Cultura, eu vou ter uma escultura para o Ministério de Cultura, esse tipo de coisa. Nós não podemos ficar mudando a finalidade dos órgãos, não. E o 10, para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração. Então nós já temos uma coisa aqui que nós temos que observar. Para a compra ou locação de imóvel, mas ela tem que ser destinado às finalidades precípuas da administração. Quais são essas finalidades precípuas, pessoal? A própria administração em si. Então vai ser uma secretaria, uma junta, alguma coisa do tipo. Então ele vai ser o quê? Um órgão. Ela vai ser da administração direta, literalmente dentro da administração pública, tá? Como já foi dito em aula. Cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha. Então seria o que, pessoal? Eu preciso de uma creche num bairro muito afastado.
eu não tenho terreno lá. Então o que eu posso fazer? Eu posso comprar ou posso alugar um. Mas a necessidade é de que seja naquele local, tá? E desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. Afinal, eu não posso sair comprando qualquer coisa, ainda mais com valores altos e vultos altos. Senão eu posso vir ali e comprar um imóvel de um amigo meu. Tá? Eu, prefeito, posso ir comprar um imóvel de um amigo meu, coisa que não é interessante de forma alguma para a lei. Haja vista que o que a administração pública trabalha com legalidade e moralidade. São dois princípios que estão sempre pautando a administração pública. Depois nós vamos ter da contratação, que é o quê? Quando a causa de dispensa vem da necessidade em contratar serviços necessários para a administração pública. Você vê que os incisos eles também são muitos, pessoal. Eles são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim como o outro. Então eles são muitos incisos. Então nós vamos ter o quê? Eu vou trazer para vocês também exemplos. Aqui é um deles, né? Na contratação do fornecimento ou suprimento de energia elétrica com concessionária, permissionária ou autorizado, segundo as normas de legislação específica. Imagina se todo órgão público que eu for abrir, ou então qualquer creche, qualquer coisa que a administração precise, eu for ter de licitar para poder ligar energia. Ou então licitar para poder entrar água, para poder colocar água. Então não tem como a gente estar vendo essa questão desse serviço, porque ele é necessário e é dia a dia. Até porque também, pessoal, a gente tem escolha? A gente não tem escolha. Aqui, por exemplo, no estado de Minas Gerais, a Copasa é quem faz. E a gente não tem escolha, eu não posso escolher outra. Por causa até da estruturação. Então, pessoal, nós vamos ter aqui também outro exemplo. Para a aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica, com recursos concedidos pelo CAPES, pelo FINEP, CNPq ou outras instituições de fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico. Então nós já temos o que aqui? Nós temos a pesquisa científica, a aquisição de bens destinados para o quê? Pesquisa científica e somente para pesquisa científica, pessoal, e tecnológica. Então, todos esses órgãos que vão receber esse fomento, eles vão ter que estar inscritos aonde? Eles vão ter que estar inscritos no CNPq, tá? Nós temos algum exemplo, nós temos o CAPES, nós temos o FINEP, nós temos o CNPq e nós também temos várias fundações que também podem se beneficiar dessa dispensa, tá? Então, pessoal, nós vamos estar voltando aqui para poder fazer uma recapitulação dos 4 pontos que eu afirmei para vocês, que vão ser quais? Vão ser o fato da licitação, vai ser a emergência, vão ser... Só um instante. Emergência ou prejuízo iminente, que é quando o lapso temporal necessário para se completar o trâmite licitatório for gerar dano à coletividade. O quê? Eu preciso agora. Eu preciso desse bem agora. Eu preciso... E é agora, pessoal, é emergencial. Eu preciso, por exemplo, a calamidade pública. Aconteceu, um prédio está desabando, um prédio onde eu estou abrigando o pessoal que está fugindo de uma inundação. Então, eu não vou poder licitar, porque senão o prédio vai cair em cima do pessoal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contratar, tá? Isso são os casos de dispensa, né, pessoal? Aqui, ó, a emergência ou calamidade pública. Nós vamos ter também os casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Lembrando, pessoal, não só de guerra, mas de grave perturbação da ordem. Se, por exemplo, esses manifestos começarem a tomar as ruas cada vez mais, vai chegar um momento que vai abalar a ordem pública. Então, também vou ser dispensado de licitar. Então, tem muita gente querendo que isso aconteça, justamente por causa disso, para poder fraudar a licitação. Nós também temos como que as de domínio econômico, que é o que a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar abastecimentos. Tá? É quando a inflação está muito alta e eu tenho de frear a economia. Eu tenho de jogar dólar no mercado, eu tenho de fazer alguma coisa do tipo. E nós temos também o que? O comprometimento da segurança nacional, que nós já falamos, né? Nós também temos o fato da licitação, que o quê? Quando a causa de dispensa se der em decorrência de fato humano intencional, inerente à licitação. Aqui a gente tem que entender que é inerente à licitação, pessoal, tá? Totalmente inerente a ela. Então, é um fato humano, eu não vou ir nessa licitação, por isso que ela vai ser dispensada, tá? É quando não acudir interessado à licitação, ou então quando a proposta apresentada for muito maior do que o preço praticado no mercado. Nós temos o fato de aquisição, que é quando a dispensa vem da necessidade de adquirir bens ou produtos, e se encontra no artigo 24 da lei, né, que nós vamos ter aqui a aquisição e restauração de obras, e nós vamos ter aqui a locação de imóveis destinado ao atendimento das finalidades principais da administração. Depois nós vamos ter também a contratação, que é quando a causa de dispensa vem da necessidade de contratar serviços necessários para a administração pública, pessoal. E como eu disse para vocês, são vários e vários incisos. Eles são muitos, pessoal. Então nós vamos fazer o quê? Lembrando, nós vamos fazer o quê? Ler e reler. Nós vamos repassá-los. Porque aí a gente vai ter mais ou menos a certeza de quais hipóteses tem, tá? Isso também é uma técnica mnemônica para a gente poder memorizar as coisas mais fácil, pessoal. Aqui então nós vamos ter um exemplo na contratação do fornecimento ou suprimento de energia elétrica com concessionário, permissionário ou autorizado. Né, pessoal?
Imagina se eu fosse abrir um órgão público, eu fosse ter que licitar para poder encher ele com água, então ligar energia elétrica nele. Então, nesse caso também existe a dispensa. Então, pessoal, dessa forma nós falamos um pouco da dispensa, que é diferente de inexigibilidade. A dispensa está elencada no rol da lei, esse rol é taxativo, ao contrário da inexigibilidade, que não é taxativa. Então, às vezes, eles vão misturar os dois, pessoal. Só que a gente vai entender uma coisa. Inexigibilidade, eu não vou ter essa opção de concorrência entre as pessoas com a qual a administração pública quer contratar, tá? Enquanto que aqui vai estar elencado na lei. Então, pessoal, agradecendo vocês aqui mais uma vez, e nós estamos aqui no nosso curso de Direito Administrativo. Até mais.